Boa noite, quarta-feira, 14 de setembro. Hoje o Nesp Notícias fala da campanha Setembro Amarelo, que alerta para o suicídio. A gente conversa com o voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida em Bauru, o Mauro Fonseca. E ainda nesta edição... Até 70% do lixo gerado são resíduos da construção civil e menos da metade é reciclado. E nessa área, Bauru tem um problema adicional: os aterros clandestinos. Caravanas de esporte, das artes e fórum infanto-juvenil agitam a rotina de alunos da cidade. Diminuir o volume de lixo é uma meta comum às cidades brasileiras e um dos maiores geradores de resíduos é a construção civil. Nessa área, Bauru tem dois grandes desafios: combater os aterros clandestinos e aumentar a reciclagem desse tipo de material. Esta usina de reciclagem de material de construção recebe de 45 a 50 caçambas de resíduos por dia e quase tudo que chega pode ser reaproveitado. O papelão vai para reciclagem, a madeira a gente tritura ela e vai para biomassa. E o material da construção a gente usa para aterro e uma boa parte também na construção para efetuar o concreto reciclado. Existem pelo menos 310 usinas como esta no Brasil. Bauru tem 2 estabelecimentos privados e em breve vai contar com uma usina municipal que está em construção. Elas são parte fundamental no processo de descarte e reaproveitamento de todo o resíduo gerado pela construção civil. A gestão desse material é de responsabilidade de cada cidade. Esse decreto ele foi criado em 2011, o decreto 11.689. Ele determina que o resíduo ele deve ser disposto em locais licenciados e liberados pela prefeitura. Ele dá algumas obrigações tanto para o gerador, transportador e o próprio poder público. Os resíduos da construção civil representam de 40% a 70% de todos os rejeitos sólidos gerados pelas cidades brasileiras de médio e de grande porte. Só neste ano aqui em Bauru já foram descartados quase 100 mil metros cúbicos desse tipo de resíduo. O problema é que parte dessa quantidade é despejada de forma irregular, criando em Bauru cerca de 20 locais de descarte clandestino. Enquanto a prefeitura age na monitoração desses lugares, os grandes geradores de resíduos, como as empresas construtoras, se organizam para respeitar a legislação. A prefeitura de Bauru, ela apresentou há anos atrás um planejamento que todas as empresas tiveram que se adaptar a esse planejamento. No que diz respeito as construtoras, na aprovação de um projeto, têm que apresentar o volume de resíduo que sairá dessa obra. E a prefeitura acompanha, caçamba por caçamba, esse volume que está sendo retirado. Para o conselheiro do Sinduscom, uma das causas do descarte clandestino são as empresas de recolhimento que não estão regularizadas. O grande problema, às vezes, é o pequeno, aquela obra pequena, que é uma caçamba só, e às vezes esse caçambeiro não é um caçambeiro cadastrado dentro da associação de transporte de entulho, e aí a destinação desse entulho que não é de uma empresa associada a essa associação dos caçambeiros pode jogar em qualquer lugar errado. Para evitar esse problema, o diretor da SEMA orienta a população a contratar apenas empresas de caçamba conveniadas com a prefeitura. A gente tenta conscientizar a população de que deve ser utilizado para o transporte de resíduos da construção civil empresas que sejam credenciadas, ou melhor, conveniadas com a prefeitura, pois elas possuem o CTR, que é o controle de transporte de resíduo, e com esse documento a pessoa que está construindo, ela não vai ter problema para a liberação do habite da obra. Esse descarte irregular pode provocar problemas para o meio ambiente. Se ele despejar isso na periferia do município, pode ter acúmulo de água, porque eu tenho latas, eu tenho materiais, e nós vimos toda a problemática com relação ao Aedes aegypti, como um vetor aí de dengue ou de zika. Então é um problema muito sério. Se ele despejar isso aí já talvez em volumes um pouco maiores, em locais próximos a córregos de água, em erosões, em grandes buracos, isso daí pode causar um impacto ambiental extremamente negativo, que é o assoreamento de cursos d'água,
Se for um material ainda de pintura, que tem estopa, que tem algum material contaminante, pior ainda. Para o professor da Unesp, além de fiscalizar os grandes geradores de resíduos, é necessário ainda promover uma conscientização dos pequenos geradores, como aqueles que fazem reformas em casa. O município ele trabalha no acompanhamento, na fiscalização, que é obrigação dele, né? E também ele poderia colaborar bastante com ações educativas, né, com relação aos ecopontos, divulgação dos ecopontos, né, um trabalho talvez até em parceria com o setor privado, que seria o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, a SENAG, que é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos. Quer dizer, eu acho que seria uma parceria público-privada importante para conscientizar não, o pequeno, o médio e o grande gerador. Todos os locais de votação do Estado de São Paulo têm uma seção que a gente diz que é especial, ou seja, é uma seção que visa a acessibilidade e toda a condição para a pessoa que se cadastrou para votar naquela seção, ela consiga exercer o seu voto sem nenhuma dificuldade. Então é uma cela que não tem rampa, não tem degrau, o acesso é mais amplo e o atendimento é específico para essas pessoas. Lembrando que para votar nessa sessão a pessoa teve que se cadastrar, fazer uma revisão dos seus dados para ser colocado naquela, indicando a sua deficiência, a sua dificuldade, para a gente poder colocá-la naquele local. No próximo bloco, vamos mostrar a passagem das caravanas do esporte e das artes aqui por Bauru. É um projeto que leva atividades de lazer e cultura para alunos da rede de ensino. Continuem com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos e a gente vai direto saber como fica o tempo amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC. Amanhã o tempo volta a ficar estável em praticamente todo o estado. A exceção é a faixa leste, onde ainda pode chover. Em Bauru também não tem previsão de chuvas nesta quinta-feira. Agora a umidade do ar é de 43%. A velocidade dos ventos é de 7 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 20 e 26 graus. Amanhã as temperaturas continuam amenas, mínima de 15 e máxima de 25 graus. A partir de amanhã, a Secretaria Municipal de Cultura recebe inscrições para o Programa Municipal de Estímulo à Cultura. O projeto financia iniciativas nessa área realizadas aqui na cidade. Para participar é preciso se inscrever no site da Prefeitura, mas a documentação deve ser entregue pessoalmente na Secretaria Municipal de Cultura. Os contemplados vão receber até R$10 mil se inscritos como pessoa física e R$20 mil para pessoas jurídicas. Uma comissão formada por profissionais da Secretaria de Cultura e membros do Conselho Municipal de Política Cultural vai selecionar os trabalhos. Durante esta semana, Bauru recebe as Caravanas do Esporte e das Artes. É uma série de atividades que se somaram ao Fórum Infanto-Juvenil de Bauru e transformaram a rotina dos alunos da cidade. Um dia diferente para as crianças da rede pública de ensino em Bauru. O estádio do Noroeste, acostumado a ser palco do futebol, abriu espaço para diferentes modalidades e a garotada se divertiu. A gente brinca com os amigos, com as amigas de sala, de outras escolas, a gente revê. É muito legal aqui. Chegaram lá na escola, aí eles deram o bilhete, aí eu e minha turma ficamos muito felizes. Aí nós estamos aqui agora aproveitando com os professores, diretores da escola. Do que você mais gostou hoje aqui? Eu gostei dos espetáculos que teve ali. Além de esporte, a música e a dança também foram opções para essa turminha aprender brincando. Por trás disso tudo, né, tem uma base metodológica, que é um jeito que a caravana desenvolveu, um método, uma maneira de fazer esporte e arte se tornarem acessível para todos. Você não vai ver aqui, por exemplo, meninos e meninas separados, vai ver todo mundo jogando junto. Os mais habilidosos jogam com os menos habilidosos. E nessa junção, quer dizer, que é o retrato da sociedade que a gente vive,
as diferenças elas aparecem e a gente é estimulado a conviver, a resolver as questões que aparecem juntos. A Caravana do Esporte e das Artes já passou por 120 municípios em 22 estados nos últimos 10 anos. Junto com as atividades para as crianças, o projeto também oferece capacitação para os professores. A gente potencializa o que o município já faz, a gente discute coisas que já acontecem, a gente discute metodologia, maneiras de fazer. E eu acho que esse é o sentido todo da caravana, né? Juntar pessoas, juntar crianças, juntar professores para pensar como é que a gente pode ter esporte e arte nas escolas e como é que crianças e adolescentes podem incorporar isso nas suas vidas. A Regina é uma das monitoras da caravana e professora de educação física da rede municipal. Ela gostou da experiência e vai levar esse aprendizado para as aulas. Veio a calhar porque a parte pedagógica, junto com a parte prática, veio acrescentar para nós, professores de educação física. Foi muito especial. No meio das brincadeiras, uma pausa para pensar na saúde. Neste estande, as crianças são pesadas e é definido o Índice de Massa Corporal, o IMC. Depois, elas aprendem como plantar alguns tipos de verdura e melhorar a alimentação. A Yasmin ficou animada. O que você aprendeu aqui nessa oficina? Que a gente pode reutilizar muitas coisas e comer vegetais para melhorar a nossa saúde. E você já comia vegetais? Como que era a sua alimentação antes de fazer essa oficina? Já, era boa, mas agora vai melhorar. O Ação Saudável é um programa desenvolvido nas escolas da cidade desde 2010 e aqui na caravana quer motivar as crianças a se preocuparem com a qualidade de vida. Quando a gente proporciona para eles atividades tão diferenciadas e eles veem que, nossa, eu consigo fazer, né? Eu consigo praticar isso, eu consigo fazer uma hortinha numa pet, isso muda. Então a gente entende que todo esse trabalho que a gente está realizando aqui hoje, ele tem um alto impacto para a criança, ele é transformador. É algo que ela vai levar para o resto da vida. Durante a caravana também é realizado o 4º Fórum Infanto-Juvenil de Bauru. Em uma das tendas, crianças de 16 escolas da cidade compartilham as experiências. A Bárbara é aluna do Estela Machado e faz parte de uma chapa estudantil. Ela sugeriu que as escolas tenham mais atividades como as de hoje. Que todas as turmas do Estela pudessem fazer passeios com todas as turmas, não só com o 6º ano e não fazer com o 7º, 8º e o 9º ano. Que fizesse com todas as turmas em um horário só, tivesse vários ônibus para levar a gente. Flávia é professora do curso de Psicologia da Unesp e coordena o projeto de formação de grêmios estudantis na cidade. Para ela, experiências como essa são importantes para as crianças reconhecerem direitos e deveres. Foi super bonitinho ver as crianças falando, né? Foram eleitas representantes de cada escola para falar lá na frente. E é impressionante de ver uma criança de 9, 10 anos pegando o microfone e reclamando dos problemas da sua escola, querendo que se tome atitude em relação a isso. Algumas crianças não apresentaram só os problemas, mas apresentaram sugestões para melhorar esses problemas. Então é bem interessante perceber o papel do Grêmio na formação das crianças. A caravana fica em Bauru até amanhã e depois segue para a cidade de Salvador, na Bahia. Nós noticiamos ontem um impasse entre a Prefeitura e o Noroeste sobre o valor do aluguel do ginásio Panela de Pressão. Hoje à tarde, os secretários municipais de Esportes e de Finanças se reuniram com o presidente do Noroeste, Estevão Pegoraro, para discutir uma solução para o problema. E, de acordo com a Prefeitura, foi apresentada ao clube uma nova avaliação da área utilizada pela CEMEL. No novo contrato de locação, foi incluído o Centro de Treinamento do Noroeste, que recebe atividades de projetos sociais. Com isso, Noroeste e Prefeitura fecharam um novo valor de aluguel de R$ 28.900. O novo contrato deverá ser assinado nos próximos dias. De acordo com o Noroeste, o eventual fechamento do complexo esportivo anunciado na semana passada está suspenso. Depois do intervalo, vamos conversar sobre prevenção ao suicídio com o voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida em Bauru, Mauro Fonseca. Daqui a pouco voltamos num instante só.
O Nesp Notícias abre espaço agora para falar de suicídio. É quase um tabu, mas precisa ser sim discutido e é isso que propõe a campanha Setembro Amarelo. Para falar sobre prevenção ao suicídio, recebemos o voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida aqui em Bauru, o Mauro Fonseca. Mauro, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada, bom, Larissa, boa noite. noite. Boa noite. Mauro, pela experiência que vocês têm no CVV, a maioria das pessoas que atentam contra a própria vida, elas deixam sinais antes, elas deixam pistas? Sim, Larissa, deu para perceber que a maioria das pessoas, os estudos comprovam, que elas deixam sinais, sim. Há um ditado, assim, alguma coisa popular que diz que quem quer se suicidar não avisa, né? A conclusão que se chega é que avisa sim, há uma série de sinais, mudanças de hábitos, pessoas que dizem que estão muito cansadas, querem pôr fim a tudo, enfim, as pessoas comunicam de várias formas que estão com essa intenção. E às vezes esses avisos são sutis, muitas vezes uma postagem numa rede social, né, pode acender um sinal de alerta. Sim, muitas vezes, porque aí vem uma estatística interessante, 17% das pessoas, de cada 100, pensam em suicídio. Então é muito mais comum do que se pode pensar em suicídio. A partir daí, as pessoas começam a elocubrar alguns planos, desses 17, 5 acabam planejando. Então há alguns estudos que realmente corroboram essas estatísticas. E a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum problema de saúde associado? A depressão aparece muito forte. Sim, aí você tocou num ponto muito interessante. Trabalhos comprovam que 90% dos casos já tinham recebido um diagnóstico anterior de algum tipo de distúrbio. E esse que você falou, a depressão, são 34% dos casos. Quer dizer, 1/3, né? Praticamente 1/3. Depois já vem com 20 e poucos, dependência química, que também é um outro forte componente, transtorno bipolar, enfim, você tem uma série de coisas que já são diagnosticadas e que acabaram, pelo menos, colaborando e muito para que a pessoa cometesse aquele gesto final, né? Felizmente mostra uma deficiência da rede, né, de atendimento de saúde. Sim, esse é um outro problema muito importante. A pessoa, uma vez diagnosticada, precisa de um acompanhamento, precisa de um tratamento. Permanente. Existem algumas opções realmente que funcionam, que ainda são válidas, e o CVV vem se colocar como sendo uma delas apenas. O CVV ele se qualifica simplesmente porque ele tem uma disponibilidade maior. É um serviço que aqui em Bauru, por exemplo, funciona das 7 às 23 horas. Então a pessoa, qualquer dia da semana, qualquer dia do ano, de domingo a domingo, tem esse serviço disponível. E eu imagino que as motivações das pessoas que ligam para vocês são muitas. A gente vive uma crise econômica muito séria. Isso tem aumentado o número de pessoas que se desesperam, procuram um amparo por causa de problemas financeiros? É interessante perceber que para que a pessoa acabe cometendo suicídio, há uma série de coisas que acontecem e que estão guardadas dentro dela. Muitas vezes, determinadas coisas são aquela gotinha que faltava para transbordar aquele copo. Aquela série de problemas não trabalhados, aquela série de problemas que ele não consegue dar escape, dar vazão, não tem quem os ouça, né, nesse mundo high-tech de hoje em dia, de muita comunicação, mas pouco tete-a-tete. Muita, né? Solidão. Isso. Também. E as pessoas com muita solidão acabam tendo esse tipo de problema, sim. E como que é feito o trabalho dos voluntários do CVV? É uma conversa? Os voluntários do CVV, eles passam por um treinamento. Depois desse treinamento, eles passam por um estágio. Depois de um estágio, há cursos constantes. Trabalho muito sério. Muitos cursos. Eu mesmo fiz uma série deles já. Os voluntários tentam primar, porque sabem que quanto mais se aprimoram, mais tem a oferecer para as pessoas. E essa é a única diferença do voluntário. Ele se coloca como uma pessoa disponível, uma pessoa que quer ouvir, uma pessoa que doa o seu tempo para ouvir os iguais. E no início o CVV trabalhava só pelo telefone, mas com o tempo se apropriou também dessas tecnologias que de alguma forma isolam. No caso de vocês, ajudou, né, a chegar a essas pessoas, fazer com que elas cheguem até vocês, né? Quais são os canais do CVV aqui em Bauru? O nosso telefone 32224111 é o telefone tradicional do CVV. Aí você tem o 141, que qualquer cidade
do Brasil pode discar que vai cair num posto mais próximo. São praticamente 18 ou 19 estados da federação que estão associados a esse tipo de trabalho, os estados mais populosos, né? E você tem também o www.cvv.org.br, www.cvv.org.br, Tá aí na tela. que é muito importante. Por quê? Porque ali ele consegue o atendimento Skype, que é gratuito. O preço do telefone hoje em dia celular é muito caro. Poucas pessoas possuem ainda telefone fixo em casa, então acaba sendo muito custoso uma ligação de 30, 40 minutos, como costuma ser, né? Então aí ele vai conseguir atendimento por e-mail, atendimento por chat ou atendimento por Skype, a livre escolha dele. E a meta aqui é ampliar de alguma forma o atendimento em Bauru. Sim, nós estamos atualmente até com um curso PSV, Programa de Seleção de Voluntários. E nesse curso nós estamos fazendo estudos ainda como trabalhar esses voluntários que vão se formar no fim de outubro. Nós estamos ainda vendo se duplicamos o atendimento em horários de pico, que há uma quantidade maior de ligações, ou fazemos as 24 horas para testar esse horário noturno. Testar não, Bauru já teve, né, que perdeu pelo número menor de voluntários e agora está em franca expansão e queremos atingir essa meta, sim. E para você que quer se tornar um voluntário do CVV, é só procurar por esses mesmos canais, Mauro? Sim, esses telefones que eu dei principalmente, ou então pode fazer através do e-mail secretaria.bauru@cvv.org.br, secretaria.bauru@cvv.org.br. Escreva para nós, que nós vamos responder, sim, com certeza. Mauro, muito obrigada por trazer à tona essa discussão aqui. É muito importante a oportunidade que vocês oferecem a gente. Muito obrigado. Obrigada a você. Por hoje é só. O Nesp Notícias volta amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau.